primeiro agradecer a organização, a Fundação Friedrich Ebert, ao Instituto e enfim, às excelentes intervenções que me antecederam. Eu estou aqui num papel que é um pouco de comentarista, mas eu também, enfim, acho que consigo dividir aqui a fala entre um pouco do diagnóstico econômico que foi feito e que eu acho que eu compartilho de grande parte do que foi tratado aqui, e a gente, na tarefa que tem pela frente, certamente tem um elemento fundamental que é entender o que foi esse processo de crescimento com redução das desigualdades da década de 2000 e o que não foi, né? Acho que alguns elementos já foram falados aqui, mas enfim, é a minha área, eu vou concentrar boa parte da minha apresentação nesses elementos, mas também não vou abrir mão de usar um pouquinho do final da fala para tratar do que eu acho que seriam essas novas formas de participação e falar um pouquinho do que é a ideia das prévias, da qual não represento, sou apenas uma das pessoas que são entusiastas dessa proposta e quero ouvir os demais membros da mesa e a plateia sobre como essa proposta pode ajudar a olhar um pouco as novas formas de participação na política. Então, acho que, enfim, a gente está de acordo aqui, ou pelo menos me parece haver um consenso na mesa, de que a gente viveu nos anos 2000 um processo inédito e comum em que a redução das desigualdades, e principalmente das desigualdades salariais, então, como bem observou o Carlos Ominami, a gente não fez tanto do ponto de vista da desigualdade de riqueza e da desigualdade, enfim, da concentração de renda no 1%, daquela renda do capital. A gente não fez isso. O que a gente conseguiu fazer foi, num contexto internacional favorável, né, que não explica tudo, porque não basta o contexto favorável, você tem que ter o contexto favorável e as políticas que vão nessa direção, né? O que a gente fez nesse contexto favorável, conseguir um processo, um pouco de um ciclo virtuoso, onde a inclusão de uma parte da sociedade no mercado interno de consumo foi levando ao desenvolvimento, ou foi levando o padrão de consumo para setores de serviços, né? Cada vez mais para setores de serviços que, por sua vez, demandam uma mão de obra, são muito intensivos em mão de obra e demandam uma mão de obra relativamente menos qualificada, menos escolarizada, o que vai reduzindo a desigualdade de renda ou de salários entre os trabalhadores menos escolarizados e os mais escolarizados, o que explica uma redução da desigualdade maior, e o ciclo continua num processo de expansão do mercado interno. Esse processo ele tem que ser saudado. Eu acho que ele, enfim, tem elementos que a gente tem que buscar e continuar e pensar em como poderíamos voltar a ter isso. Foi a primeira vez em que houve redução da desigualdade com o crescimento na América Latina, como foi bem notado aqui. No entanto, ele também é um processo que traz novos desafios, né? De um lado, o problema da inflação de serviços, que é um problema comum nos vários países da América Latina. Então, naquele momento em que a economia começa a crescer e os salários começam a crescer mais rápido, uma inflação que começa a ser sentida justamente porque nos setores de serviços que estavam crescendo, o custo com a mão de obra é muito importante e os preços, né, isso vai sendo repassado para preços. O que incomoda muito quem? A classe média, que anteriormente, ou a elite, né, que a gente chama de classe média, não é, mas a elite que antigamente comprava esses serviços a preços muito baratos, porque os salários por trás deles também eram muito baratos. Então isso vai gerando um certo incômodo. Mas não é só isso, tem um problema que como é que a gente faz um processo desse e mantém-se competitivo? Como é que a gente não cria um déficit externo? Coisas que foram discutidas aqui e que, na verdade, no cenário externo que a gente viveu, de ciclo positivo das commodities, a gente vai conseguindo solucionar essas coisas, porque o problema externo não para, o problema das importações, etc.,
e da falta de competitividade da indústria, não se manifesta de forma tão dramática. A própria inflação, ela é controlada nesses países por meio de uma valorização das moedas, né? Com exceção da Argentina, que até em algum momento promove uma política específica para a exportação e com isso, política de retenções, etc., que acaba que explica uma diferença aí entre essas regiões. Então há limites no processo, ou desafios, vamos dizer assim, e o problema é que aí países seguiram rotas diferentes na forma de tentar solucionar esses desafios, e talvez nenhuma delas tenha funcionado, eu diria, até porque aí você tem uma reversão desse ciclo favorável que vem a partir de 2011, 2012, em que as commodities deixam de crescer, e os desafios que se apresentavam. Então, por exemplo, no Brasil a solução foi: vamos tentar desvalorizar a taxa de câmbio, resolver o problema do dólar, então ir para uma estratégia um pouco mais orientada para o mercado externo. Isso não funciona porque primeiro que o mercado externo começa a contrair, você tem uma crise europeia que vem em 2002, etc. Por outro lado, você começa então a tentar corrigir esse erro fazendo políticas de isenção de impostos, de desonerações fiscais, de tentar estimular essa indústria. Então a ideia toda era salvar a tal da indústria que não estava se desenvolvendo, mas não funcionou a maneira com a qual se tentou fazer isso. Pelo contrário, se matou, ou se ajudou a matar um pouco o que tinha antes, que era esse processo de mercado interno com investimentos públicos, infraestrutura, etc., que foi um dos pilares aqui no Brasil. Outros países, aí depois a gente abandona isso mesmo de vez, e tem uma diferença crucial aqui, que é as políticas que o Macri tem implementado na Argentina e que estão se mostrando muito fracassadas, né, que foram tratadas aqui, a Dilma implementa antes, no seu último ano, basicamente as mesmas, né? Então aqui a gente começa a enxergar as políticas tanto de reajuste de tarifas quanto de uma tentativa de ajuste fiscal que se mostra cada vez mais fracassada. Eu acho que está claro que não resolve nenhum problema fiscal e nem o problema do crescimento. A gente começa isso já no último ano do governo Dilma e não no primeiro ano de um novo governo, né? Então esse novo governo Temer, legítimo, chega com uma proposta ainda mais profunda de redução de direitos e de desmonte do Estado. Então tem algumas diferenças, mas no fundo o que eu queria destacar aqui é que esse processo, como foi falado, de fato ele tem elementos que a gente tem que resgatar. Então aqueles pilares do mercado interno, da redução de desigualdade, a gente tem que resgatar. Coisas que não foram feitas a gente também precisa ter em mente nessa agenda comum, ou nesse possível programa comum. Por exemplo, a reforma tributária, como foi falado aqui, formas de aprofundar o processo de redução da desigualdade que poderiam ter dado continuidade a esse processo. No entanto, o que acontece, e não dá para ter contrafactuais, eu concordo um pouco com a abordagem, é muito difícil você saber o que teria ocorrido caso a Dilma não tivesse feito o ajuste fiscal, não tivesse colocado o Levi, esse tipo de raciocínio eu acho que nem vale muito a pena. Mas tem uma discussão que como é que partidos que estão em frente de centro-esquerda, ou que pretendem fazer coalizões de centro-esquerda, no mínimo, em torno de programas comuns, enfrentam conflitos que ficam cada vez mais acirrados num ambiente de crise econômica. Porque quando a crise vem, diferentemente desse cenário favorável que a gente teve, em que a conciliação e a possibilidade de acomodar ao mesmo tempo o setor financeiro e trabalhador, enfim, distribuir um pouco aqui, um pouco ali, fazer programas sociais, fazer um pouco de investimento em infraestrutura, quer dizer, essas possibilidades elas se esgotam em conjunto num momento de crise econômica profunda, em que os conflitos sobre o orçamento, sobre a renda nacional, se tornam tão acirrados que é necessário um enfrentamento. E a gente tem perdido de lavada nesse enfrentamento. Quem tem levado essa parte maior do bolo, que ficou pequenininho, certamente aqui no Brasil, enfim, a estrutura da plutocracia oligárquica de sempre que domina o sistema político.
né? E aí, eu acho que para a gente pensar um pouco que formas de frentes ou que alternativas políticas, eu acho que a gente consegue pensar numa situação dessa, e aí tem algo que nos aproxima do resto do mundo, né? A América Latina também tem suas características, mas tem algo que é mundial, né? Do ponto de vista dos impactos da crise econômica no ambiente como o de hoje, né? Em que há um certo desespero da população, um mal-estar com o establishment, um mal-estar com a incapacidade dos governos de resolver o problema, né, e que vai gerando um espaço para inimigos maiores, em que conseguem, de alguma maneira, oferecer soluções milagrosas, mesmo que elas não vão funcionar. Há, pelo menos, uma tentativa de dialogar diretamente com os problemas que as pessoas estão enfrentando. Então, o problema do emprego, o problema da desigualdade, elas estão assistindo, né? É claro que nos países ricos há mais tempo, mas aqui a gente também entrou nessa situação. Há, pelo menos, um impacto desigual da crise, né? Com alguns ainda se dando bem e os outros se dando mal. Quer dizer, como é que você, numa situação dessas, consegue oferecer, então, esse tipo de solução que tem apelo, né? Então, não é só o problema da crise da democracia e da participação, é também, de alguma maneira, uma crise da forma como as soluções têm sido apresentadas, do tipo de programa que tem sido apresentado. E aí, claro que, sem querer usar esse exemplo, que é obviamente muito diferente do nosso, mas talvez a história das eleições americanas e a possibilidade, claro que não saberemos também, de que o Bernie Sanders tivesse ganho essas eleições nos Estados Unidos, quer dizer, traz para a gente questões que são, se lá era possível vencer com um discurso de esquerda, ou mais da esquerda, do que aquele que mesmo os nossos partidos da centro-esquerda vêm fazendo, né? Hoje, ou pelo menos vem implementando, talvez também seja possível aqui. E aí, o que é essa frente, ou o que é esse campo, ou o que seria uma frente? Pensando em Brasil, mas também pensando um pouco nas outras experiências. Eu acho que tem algumas coisas que foram faladas aqui que a gente tem que prestar bastante atenção se a gente estiver pensando em construir um campo como esse, né? Primeiro não dá para pensar em frente como uma construção artificial. Ou seja, num contexto de crise política em que há um sentimento anti-establishment, uma falta de capacidade dos governos de oferecer propostas que, de fato, sejam bem compreendidas pela população. Uma frente criada como uma construção de cúpula de partidos, certamente não parece ser uma solução que condiz com o contexto que a gente está vivendo. Então, se a gente está pensando em frente, a gente está pensando nesse sentido que foi falado aqui, de uma frente que acomode diversidade, né? E diversos atores, que seja aberta realmente e que, de alguma maneira, traga novamente a participação, que seja algo que esteja entre a sociedade e as instituições. Alguma coisa que se coloque nesse espaço para tentar fazer novamente essa ponte entre sociedade e instituições. Ela tampouco pode se propor a ser uma frente de centro-esquerda para disputar a eleição. E eu acho que aqui está claro que essa ideia de centro-esquerda ou de conciliação e de não enfrentamento dos conflitos também não parece ser a solução, nem aqui nem no resto do mundo, né? A gente está, ao contrário, no momento de reafirmar propostas e estratégias, enfim, que sejam mais agressivas. No caso específico, aqui, enfim, o combate a privilégios, a defesa dos direitos em relação aos privilégios, a reforma tributária, quem que vai pagar pela crise, esse tipo de vocabulário é que tem alguma chance de chegar em uma nova plataforma que consiga atrair mais gente para o campo, né? O terceiro ponto é que, para isso, então, não basta definir o inimigo comum. E aí eu acho que tem algo que a gente já tem, e aqui no Brasil está muito claro, a gente tem um inimigo comum, ficou muito bem demarcado qual é esse campo, um campo
o campo enfim, da destruição de direitos, né? Da destruição da democracia, enfim, está claro o que não somos, né? Mas isso certamente não é suficiente, como disse o Javier, para pensar uma proposta que vá na direção que a gente está dizendo, porque o inimigo comum não é programa, né? Então, se tem que ser programa, e eu concordo 100% com o que foi falado aqui, se tem que ser programa comum, tampouco tem que ser um programa pensado de cima para baixo, da forma como a gente pensava programa antes. Então, o que quer dizer isso? O que eu estou falando? Um programa acordado como um mínimo múltiplo comum, como alguém na mesa falou, em que você tem vetos cruzados e fica alguma coisa lá no núcleo, que é o que dá unidade para o campo, talvez não me pareça também ser a solução que vai chegar nesse tipo de programa que a sociedade demanda. O mínimo múltiplo comum é muito diferente do programa que resolve os problemas concretos da crise econômica. Esse não me parece ser uma coisa possível, que o mínimo múltiplo comum de todas essas forças seja exatamente aquele que faz o enfrentamento dos conflitos. E sendo assim, se tem essa distância entre as duas coisas, talvez seja o caso de ter discussão de programa justamente por área ou por área de militância, coisas que vão, inclusive, valorizando as divergências, em que você tenha peças de programas e que, de alguma maneira, as candidaturas levem as peças de programas que convençam o campo, convençam realmente a maior parte desse campo antes do processo eleitoral. Seja algo que permita que sejam divergências valorizadas mesmo, e não a tentativa de se chegar nesse mínimo múltiplo comum de cara que dê unidade, né? Que o processo eleitoral e de participação política ele dure, ele seja antecipado, né? Que a gente não guarde essa discussão de programa nem para cada partido e nem para cada movimento ou para cada ator, e que, na verdade, não será representado, não será levado por ninguém para o processo eleitoral, porque a gente vê uma desconexão muito grande entre o que é o debate eleitoral e o que é realmente o programa, e mais ainda no momento em que você chega no governo e tem menor capacidade ainda de implementar esse programa e também não está comprometido com esse programa, porque não se comprometeu com ninguém, né? E com isso sofre pressões dos setores que sempre capturaram o Estado brasileiro para aplicar o programa que eles desejam, e não o que você construiu, né? Então, para finalizar, diante desses pensamentos aqui um pouco soltos e que eu acho que estão em linha com o que foi falado na mesa, o que as pessoas que têm se reunido e pensado na ideia das prévias, né, no caso brasileiro específico, e que não tenta pensar em importar nenhuma estrutura que já existe de prévias. Claro que a gente sabe que o Podemos, por exemplo, surgiu a partir de uma recusa da Esquerda Unida em participar de um processo de prévias. A gente sabe que tem experiências de prévias locais, né? O que a gente tem pensado aqui, tem experiência de prévias de um único partido, tem as primárias da direita na França, quer dizer, tem uma série de experiências internacionais. O que o grupo que tem pensado isso para o Brasil tem colocado, e aí sem desenhar muito concretamente, porque a ideia é que seja uma proposta, uma ideia que seja jogada na mesa e que os partidos pensem nela e no que pode ser sair dela, é justamente antecipar esse debate eleitoral em que as várias forças políticas, seja as mais organizadas, seja os partidos, seja os movimentos sociais consolidados e aqueles que são novos atores, coletivos em torno de pautas identitárias ou outro tipo de pauta, coubessem, né, nesse campo e nesse debate. E pudessem divergir dentro desse campo, mas não também só divergir ou só discutir programa. Fazer isso com vistas a conseguir candidaturas que unifiquem, ou que representem, no fundo, mais do que unifiquem, que representem aqueles atores e os cidadãos que participassem desse processo. Que talvez isso seja uma alternativa mais, até menos ambiciosa do que aquela de achar que a gente já vai chegar agora numa unidade programática
e de um acordo entre partidos. Quer dizer, isso depende de mais do que você concordar e falar assim, não, tudo bem, eu vou para esse campo, eu vou participar desse debate. Nesse debate, nesse lugar, estarão todos esses atores, porque todos eles, no caso brasileiro, certamente precisam ser fortalecidos, né? Temos movimentos com longa história, sindicalismos com longa história, ao mesmo tempo partidos com longa história, partidos novos, movimentos novos, quer dizer, tem tudo, e a gente não pode se dispersar, mas ao mesmo tempo a gente também não pode achar que uma dessas forças vai disputar a hegemonia desse campo, porque não me parece que há nenhuma força hegemônica, ou que tenha hegemonia e conteste hoje no Brasil, né? Enfim, eu deixo aqui um pouco essa ideia no ar, que também acho que não salvaria todos os problemas da esquerda, claro que não, ninguém aqui está oferecendo panaceia, mas eu acho que é uma ideia que pode começar a lançar uma nova cultura democrática, uma nova cultura de participação, que aconteça nas redes, que aconteça nas ruas, e que combine os vários atores, sem exigir deles um compromisso anterior com unidade, porque eu acho que talvez a gente não saiba exatamente em torno do que é essa unidade. Tem algumas coisas que são delimitadas pelo inimigo, mas outras não. Quais são as propostas que a gente oferece não está claro a partir do inimigo, e é preciso um debate contínuo e profundo para a gente chegar nesse lugar. É isso, gente. Obrigada.